Física a gente vai descrever sobre a força, e a força a gente usa nos exercícios de musculação. Essa força, né, é uma relação entre a massa e a aceleração, ou seja, a força ela vai ser um produto da massa vezes a aceleração, e essa força ela é representada, né, no meio físico como um vetor. Então esse vetor, né, ele vai ter, por exemplo, uma direção, ele vai ter um sentido e vai ter uma intensidade. E quando a gente seleciona os exercícios, é importante a gente identificar, por exemplo, para onde que essa força está sendo aplicada, porque isso ajuda a gente a contemplar os exercícios. Como assim? Então a gente vai ter uma força, por exemplo, que vai ser representada por um vetor, né, e essa força ela pode ser, por exemplo, uma força na horizontal para a direita, por exemplo, ou ela pode ser uma força, por exemplo, na vertical, de cima para baixo, por exemplo, né, sendo representada aqui para baixo. Então, quando a gente começa a entender essa questão, né, da direção e sentido dessa força, por exemplo, a gente começa a selecionar exercícios que vão se completar. Então, por exemplo, a diferença, né, de uma remada para uma puxada. Então, uma remada que vai ter um vetor de força, né, nessa característica, uma puxada que vai ter um vetor de força nessa característica. Então, entendendo um pouquinho, né, sobre essa questão do vetor e da direção e sentido dessa força, auxilia a gente a selecionar exercícios que vão se completar e não se repetir dentro da musculação.